Vai. Bom, antes de mais nada, gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes e quem vai assistir o vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, também, para começar, vamos orar, porque é importante, que da última vez a gente só foi orar com 31 minutos de gravação de vídeo. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, buscando conhecimento da Tua Palavra, ó Pai, buscando, ó Pai, tirar o ranço de anos de engano, ó Pai, tirar tudo da deturpação, tudo que estiver de errado, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria para que possamos entender, ó Pai, Sua Palavra e torná-la prática em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço por essa oportunidade, esteja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Então, nossa oração curta, relembrando, né, temos 2 vídeos já. No primeiro nós falamos sobre preconceito e julgamento, no segundo sobre cronologia bíblica, e hoje a gente vai entrar já num dos assuntos mais escamosos, mais difíceis de discutir, porque a gente vai falar sobre os dízimos e as ofertas. E eu vou fazer um método diferente dessa vez, eu não trouxe computador, eu trouxe uma pequena apostila. Eu quero ler muito a Bíblia hoje para tudo ficar claro, né? Então, primeiro de tudo, eu vou já definir que nessa primeira parte nós vamos falar principalmente sobre o Antigo Testamento e o dízimo. E na segunda parte nós vamos terminar o Segundo Testamento e falar sobre o que está na Bíblia, sobre o dinheiro, sobre nossa vida financeira, sobre tudo isso, tá? Então, antes de mais nada, o dízimo é bíblico, tá? Tá na Bíblia, é bíblico. Da mesma forma que Golias é bíblico, apesar de ser, né, da mesma forma que Satanás também nos é revelado na Bíblia. Então, Satanás é bíblico? É. Então, dízimo ser bíblico ou algo ser bíblico não quer dizer que aquilo seja aplicável à nossa vida. Então, vamos lá. O dízimo é bíblico? Sem dúvida, né? Então, eu fiz, no início de tudo, com auxílio, uma pesquisa bíblica chamada exaustiva. Não que ela seja exausta de cansar, mas exaustiva é procurar todas as vezes que determinada palavra aparece na Bíblia, para poder achar a aplicação daquela palavra. Então, eu fiz uma pesquisa sobre dízimo, décima, e achei todas as referências aplicáveis. Então, vamos começar já com a mão na massa, porque no Antigo Testamento, né, nós temos Gênesis 14, 17 e 20, tá? Gênesis 14, 17 e 20, que eu já vou abrir aqui, eu quero que... essa é para meter a mão na massa mesmo, tá? Gênesis 14, 17 e 20, tá? Onde é dito o seguinte: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir, que nós estamos falando aqui sobre uma guerra que teve, tá? E deixa eu só conferir, os 5 reis contra, tá? Abrão ainda não era Abraão, tá? Então nós estamos falando sobre Abraão depois da guerra. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, que na tradução seria El Elyon. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, essa é a primeira ocorrência bíblica do dízimo, tá? Então, é importante notar que Abrão não pegou o dízimo das suas plantações, não pegou o dízimo do seu salário. Abrão teve uma vitória na guerra, né? E não foi ordenança de Deus isso, tá? Não foi uma ordenança, não fala, então ele teve vontade de fazer uma oferta a Melquisedeque. E eu posso dizer que foi empírico. Ele olhou, tinha 10 dedos na mão dele, deu 10%
dos espólios de guerra. Não era da sua plantação, não era. Então essa foi a primeira ocorrência bíblica sobre o dízimo. E a questão que já fica para a próxima aula é o seguinte, é um desafio. Onde estaria na Bíblia que Abraão passou, a partir desse momento, a dizimar para Melquisedeque? Onde estaria na Bíblia registrado que Abraão, a partir desse momento, fez um voto de dízimo? Então temos aqui uma ocorrência de dízimo sem nenhuma ordenança, sem nenhuma lei, e ele tirou 10%. Ele achou um valor justo, ele poderia ter dado 15%, mas ele tirou dízimo, né? Então, isso as pessoas, porque o dízimo existe antes da lei. Nós temos aqui um exemplo que não justifica a doutrina, que nós vamos explicar, a doutrina do dízimo bem claro. Então, foi um evento, foi um fato verdadeiro, que está registrado, mas não justifica. A segunda ocorrência tá em Gênesis 28, 20, 22. Tá? Gênesis 28, 20 e 22. Pode ler? Pode ler. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Correto. Então, o que acontece? Temos aqui uma condicional, né? Esse dízimo foi ordenado por Deus? Primeira pergunta. Não. Foi um voto dele com Deus. E a segunda coisa, quando a gente vai ver quando ele dizima, quando ele faz essa dízima, ele não registra que ele passou a dizimar regularmente. No mínimo, né, ele estava voltando ali, Jacó ele estava na coluna, ele estava tendo um sonho e ele fez o voto do dízimo. Pois desse dia que ele fez esse voto até o dia que ele voltou a Canaã, se passaram 20 anos. Então, quer dizer, nesses 20 anos ele não dizimou. Então, nós temos aqui de novo, não é a ordenança de Deus e não foi algo que ele fez com regularidade. Na verdade, ele vinculou esse dízimo a uma condição. Se, olha, 20 e 22, se Deus for comigo, se me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Ou seja, ele estava altamente precisando ele estava fazendo quase um negócio aqui. E esta pedra que tem o posto, claro que ele já tinha a base, né? Por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então isso só se cumpriu quando ele voltou. Então ele foi, demorou lá e voltou. Então isso também não justifica a doutrina do dízimo que nós estamos acostumados a conhecer. Então essas são as duas ocorrências de dízimo antes da lei. Tá? Nenhuma das duas cria uma doutrina de dizimista. Tá? Mas ele dizimou, mas não tem, ele criou a lei. Então, vamos avançando, né? É um raciocínio e, volto a falar, se vocês acharem algo que contradiga o que eu estou dizendo, na próxima aula tragam que é de meu interesse, né? Que isso seja esclarecido, refutado e a gente vai prosseguir. Então veio a lei mosaica. E aí todo mundo fala muito dos dízimos. Mas vamos ler Levítico 27, 30 a 33. Levítico 27, 30 a 33. E nós vamos ter aí uma descrição do dízimo. O que era o dízimo? Em Levítico 27, 30 a 33. Vai ler, Bruno? Levítico 27. 27, 30 a 33.
Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Não serão resgatados. Então nós temos aí uma descrição do primeiro, não vou falar da questão, do dízimo. Era o dízimo sobre dinheiro? Era dinheiro? Era produto da terra. Provavelmente essa colheita era feita na estação apropriada, né? E isso era feito com base anual. Provavelmente com base anual. Talvez no inverno fosse alguns víveres, no verão, cada estação com seus frutos. Então, nós temos aí a descrição do dízimo. Mas olha que coisa curiosa. Números 18, 21 a 24. Números 18, 21 a 24. Mantenha a primeira em mente e lê o segundo. Números 18, 21 a 24. Quer que eu leia? Eu vou ler uma. E eis que aos filhos de Levi... Deixa o caminhão passando. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, ou seja, os descendentes de Levi, executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossa geração, estatuto perpétuo. Voltando, pelas vossa geração, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Essa herança, eles estão falando de herança em terra. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, temos aqui uma segunda definição de dízimo. Nós temos aqui o dízimo dos levitas, e os levitas são necessariamente descendentes de Levi. Então, nós temos aqui um texto muito específico a tribos e a Israel. Tá? Então, hoje em dia existem levitas? Primeira grande decepção, não existem levitas. Quando alguém se diz levita, é um grande mentiroso. Ainda mais se nasceu no Brasil e não tem descendência. Ah, ele é levita, tá tocando violãozinho, tá cantando. Os levitas tinham função no templo. Quando tinham os sacrifícios, o levita tinha que ir lá limpar aquela tripaiada, aquela sangarada toda. Então, ser levita não é ficar cantando, pulando, dançando. É levita, não é levita. Pode ser um adorador, se estiver adorando em espírito e de acordo com a verdade. Então, nem isso a gente está tendo. A gente está tendo adoradores de meia pataca, ultimamente. Então, nós temos a primeira definição do dízimo, que estava em Levítico, a segunda definição do dízimo, que era para os levitas. Mas o que acontece em Deuteronômio 14, 22 a 27? Lembrando que o primeiro dízimo dos grãos e tudo até poderia ser dado aos levitas. Tá bom? Eu não estou negando que o primeiro dízimo que nós lemos, então em vez de dedica aos levitas que são responsáveis pela casa. Mas em Deuteronômio 14, 22 e 27, o que fala, por favor? Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante ao Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. 24. É isso aí. Então esse dízimo era dado aos levitas?
Não, né? Eu estava esperando você acabar de Deuteronômio 14. Só para concluir, né? Para dia 22 a 27. Porém, aqui. E quando o caminho te for tão comprido e não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os, só nesse caso, quando ele tivesse que viajar para muito longe, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, olha só isso, darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por quê? Por bebidas fortes. Olha isso, o dízimo era usado para comprar piga, cachaça, bebida forte. E por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Então, como é que eu posso, o dízimo que eu tinha que dar para os levitas, eu tenho que agora fazer um culto de ação de graças? Então, isso prova a primeira coisa. Nós tínhamos pelo menos 2 dízimos. Vocês já ouviram falar isso? Que existiam 2 dízimos? Porque se davam para o levita, então, continuando só para concluir. E aquele dinheiro dará por tudo, já falei, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ou seja, está confirmada a questão que eles tinham, não 1, mas 2 dízimos. O dízimo dos levitas e o dízimo da ação de graça. Então ele tinha que separar para si 10% e gastar com aquilo que ele quisesse e comer perante o Senhor. Então, primeiro grande erro. Hoje em dia as pessoas fazem o dízimo da ação de graças? Vocês têm visto alguém guardar dinheiro para comprar o que deseja no coração e fazer ação de graças? Então, tem algum problema com o nosso dízimo. Não está sendo cumprido de acordo com a Bíblia. Mas só que tem mais uma questão. Deuteronômio 14, 28 a 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, para quem ele já tinha que dar um dízimo, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Ué, então tinha um outro dízimo a cada 3 anos. O dízimo dos pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Então a gente tem feito 3 dízimos, tem dado um dízimo aos pobres, aos órfãos, aos estrangeiros e às viúvas para que comam. Bom, então a gente leu que pelo menos 3 dízimos. Tá bom que o terceiro fala aqui de 3 em 3 anos, mas ainda assim era um dízimo. Então, essa doutrina, o dízimo é o dinheiro que tu tem, já começa a balançar. Quer cumprir o dízimo? Quer cumprir a lei? Tem que cumprir a lei, não é? E ficar inventando, um dízimo. Eram 3. Mas será que é isso que Deus quer da gente mesmo? Será que a lei não mudou? Então, nós temos aí estabelecendo claramente que não era apenas um dízimo. E no meio do caminho, que a gente agora vai tocar na galinha dos ovos de ouro, que é Malaquias 3, antes de chegar lá, alguém lê para mim Neemias 12, 44. Neemias 12, 44. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Ou seja, a Câmara do Tesouro, ou a Casa do Tesouro, tinha homens que tomavam conta dela. Mas não eram os levitas que tomavam conta do templo? Logo, as casas do tesouro eram o templo? Nunca foi o templo. Primeira questão importantíssima. A casa, a Câmara do Tesouro, nunca foi o templo. Eram provavelmente silos colocados em pontos estratégicos de Israel, onde eram acumulados os grãos, os víveres. E aí chegam
ao Malaquias. Hoje a gente vai, o grande tempo do nosso estudo vai ser em Malaquias, né? Malaquias 3, de 8 a 12, né? De 3, de 8 a 12. Porque quando você vai, o pessoal já começa a falar. Então, no 8, fala assim: roubará o homem a Deus? Tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Não, tá. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos, por favor? Nos dízimos. Por que eles falam dízimos? Porque eram 3. Nos dízimos e nas ofertas. Bom, a primeira coisa importante a se observar, essas ofertas, né, relacionadas, elas eram as ofertas descritas. Eu vou dar uma lida nos textos para você. Em Levítico tem um texto, as ofertas, sobre as ofertas, tá? Então, casamentos, não, Levítico, sacrifício, tá aqui. Essas ofertas eram, por exemplo, as ofertas de alimentos, tá? E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, e a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e todo o capítulo 2 falando sobre a oferta de alimentos. Era em dinheiro? Os holocaustos também eram ofertas. E chamou o Senhor, é o capítulo 1, Moisés, e falou com ele da tenda da congregação. Fala aos filhos de Israel, diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vácuo, ou seja, vaca, e de ovelha. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, a porta da tenda. E todo o capítulo 1. Era dinheiro? Oferta. Os sacrifícios de paz, capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda. Isso é oferta que um cristão gentio há de oferecer? Eles estão querendo restabelecer agora que se degole ovelhinha na porta de igreja, mas isso não é oferta para nós. Querem saber mais? O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. Está lá, o capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar, por ignorância, contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, ou seja, fará uma oferta pelo seu pecado que cometeu. A gente tem que fazer oferta pelos nossos pecados? O procedimento cristão qual é? O arrependimento. Então, continua. O sacrifício, ou seja, a oferta pelo pecado do povo, a oferta pelo pecado de um príncipe, a oferta pelo pecado de qualquer pessoa, a oferta pelos pecados ocultos, a oferta pelo sacrilégio, a oferta pelos pecados de ignorância, a oferta pelos pecados voluntários, a lei do holocausto, que no caso dos sacrifícios, a oferta na consagração dos... Olha, o livro de Levítico abre especificando quais são as ofertas. Voltando para Malaquias: no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Que ofertas é essa que está sendo cobrada em Malaquias? São nas ofertas sacrificais. E nunca nas ofertas em dinheiro. Mas o pastor, quando fala na igreja, ele já faz, dá aquele sentido de dízimos e oferta. Não estão dando o meu dinheiro. E ele está cobrando. Vocês pensam que não, mas ele está cobrando isso. Então, temos aí uma desvinculação do que está escrito para te coagir, para te fazer ficar com vergonha, porque você não está roubando. Está te acusando de ser ladrão de algo que você não está roubando. Então, no verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Essa passagem de Malaquias foi escrita por Brasil? Foi escrita por os Estados Unidos? Foi escrita para Israel. Então, quando ele fala essa nação,
ele está novamente te induzindo ao erro. Porque isso é um texto exclusivamente judaico. É nação. Se ele falasse, se me roubaste todos os habitantes do planeta, ou todo o mundo, isso nos incluiria. Mas tem uma coisa mais sórdida aí. Com maldição sois amaldiçoados, certo? Vocês sabem que maldição é essa? Não é nenhum gafanhoto devorador, não. Dá uma lida em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, tá? É bem claro. Deuteronômio 28, 16 em diante. 15 em diante. Castigo por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, o dízimo era mandamento, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições, e te alcançarão. Bom, então a gente vai começar, eu sempre quis fazer isso, ter a paciência de ler todas as maldições, que é a referência de Malaquias 3:9, que podem ocorrer. Eu vou tentar ser rápido, mas é curioso. Maldição. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E a maldição segue. Só isso que eu falei, já cansei? Pois a maldição segue até o capítulo, o verso 68. Está vendo pintado de vermelho na minha Bíblia? É tudo isso de maldição. Então, vamos ler de novo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubaste em toda esta nação. Quer dizer, se um brasileiro não desse o dízimo, todo o Brasil estaria amaldiçoado. Isso é verdade? Isso acontece? É mentira. Então, primeiro, pode perder o medo da maldição, que isso não tem o mínimo sentido. As pessoas tiram do contexto para te fazer pressão, para te subjugar, né? Isso é ameaça, né? Aí vem agora o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é teu? Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu. Na última aula eu falei o que é a janela do céu. O que é a janela? A chuva. Naquela época era um clima árido, desértico. Se Deus não fizesse chover, não tinha plantação. Então aqui Deus está falando diretamente: se eu não fizer chover, e não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E as pessoas pensam que vai abrir a janela do céu, vai igual aqueles contos do Leprechaun, seguir o arco-íris e achar o pote de ouro, e vai ficar, e vai, se eu der o dízimo... Então as pessoas estão sendo manipuladas, mais uma vez. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. A questão do devorador é extremamente importante, porque lá no livro de Joel 1:4, Joel 1:4, eu vou procurar, que ele é um profeta menor, né? Joel 1:4, se alguém achar pode ler. Achei Joel 1:4. O que ficou da lagarta,
o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. E agora, Joel 2:25. E restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a lagarta, e o meu grande exército que enviei para vós. A questão é o seguinte, existiam 3 tipos de gafanhoto. Eu não sou expert nisso, mas tinha algo como o migrador, o ceifador e o devorador. O primeiro ia a grande distância, o segundo comia todas as folhas, o terceiro vinha cortando os caules. Era algo, eu posso estar errado nessa ordem, mas existiam. Então, quando em Malaquias fala-se sobre repreenderei o devorador, ele está falando sobre o gafanhoto que atacava as plantações. E hoje em dia a gente criou, né? O demônio devorador está dentro do seu armário. É misticismo. Isso é pior, é quase uma macumba. É quase uma macumba. Dizer que um demônio vai, sem a permissão de Deus, atacar um servo do Senhor só porque ele não deu o dinheiro que ele está querendo. É tudo interesse em dinheiro. E eu estou lendo a vaca sagrada dos dizimistas. Eu estou acabando. Malaquias 3, 8, 10. Então, isso não se justifica. Só continuando, o 11. Né? Eu acabei de ler o 11, o 12. O 12 ratifica o que eu falei. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso fecha a questão de que esse texto é específico para Israel, porque nós, brasileiros, somos todas as nações. Né? Então, essa parte do Antigo Testamento, né? E aqui, finalmente, 12, o verso 12, todas as nações vos chamarão de benditos. A bem-aventurança está descrita em Deuteronômio 28, 2, 13. A bem-aventurança é aquele... Serão benditos. Está lá em Deuteronômio 2, 13. E abre a Bíblia. 28, 2 a 13. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, está lá, está descrito. E todas as bênçãos virão sobre ti. Então, hoje, uma aula mais curta, mais centralizada, porque na próxima nós vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Ou vocês querem que eu dê uma adiantada no dízimo do Novo Testamento agora? Eu quero fazer 2 partes, eu não vou muito longe, porque hoje seu pai está gripado, minha esposa também está acamada um pouquinho. Eu vou fazer uma aula mais breve e vai passar tudo no vídeo. Pela primeira vez vai estar tudo na internet. Então, em nenhum lugar do Antigo Testamento, os gentios são conclamados a dizimar. Lembrando então, só repassando, quantos dízimos eram? 3. As ofertas. Quem recebeu os dízimos? Eram os levitas, tinha o dízimo da ação de graças e tinha o dízimo dos pobres. Existe como nós refazermos toda essa lei agora? Existe. Mas aí a gente vai para Paulo, que fala, todo aquele que a lei vem para a morte. Porque se você não cumprir toda a lei, você está morto. E nós estamos agora pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito grande a mudança do tempo da lei para o tempo da graça. E nós, repetindo, eu vou ler Apocalipse 1, 5, 6. Eu vou ler 4 para poder fazer a prerrogativa. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco. Eu vou falar, mas está falando só para as igrejas da Ásia? Não, ele está falando para a igreja, porque... Vou ler o texto. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém.
todo aquele que é a igreja, que reconheceu o seu pecado, se arrependeu dos seus pecados e se entregou pelo sangue de Cristo a Deus, foi feito rei e sacerdote. É uma responsabilidade muito, muito grande. Você não tem na horizontal ninguém que interceda a Deus, além de Jesus Cristo na vertical por você. Cristo é nosso sacerdote. Então, se eu estou aqui hoje ensinando, o que eu quero que vocês aprendam, anotem, vocês vão poder passar para outro. Você não vai ser superior, eu não sou superior. Falei isso na primeira aula, acho que falei na segunda e concluo. Nós somos irmãos em Cristo. E que Deus nos dê sabedoria para essa responsabilidade. Porque você é rei sacerdote e tem a obrigação de julgar, se separar do pecado e reconhecer e falar a verdade a tempo e fora de tempo e cumprir as aflições do evangelista. Isso tudo que eu estou falando são passagens bíblicas. Então você vai ser malquisto, você vai ter problemas com as pessoas que desafiam. Agora uma parte de conversa. As pessoas, ser fiel a Deus é dar o dízimo. Será que simplesmente todo mês pegar, calcular nas suas finanças e tirar 10% é prova real de fidelidade? Ou será que todo dia você lê a palavra de verdade e ter a coragem de falar a palavra? Será que isso não é a prova de fidelidade que você tem que dar? De ir contra o que o mundo convencionou. Ah, não, é só dar 10%. As pessoas ficam esperando dar 10% e ficar rico. Não, porque em tudo nós devemos dar graça. E as pessoas não reconhecem isso. Ah, roubaram um carro. Ah, foi o demônio. Será que não foi a permissão de Deus? Porque aquela pessoa sem o carro vai estar pronta para aprender algo que Deus queira que ela aprenda. Então, isso são outras considerações. A gente vai falar disso na segunda aula sobre dízimos, que provavelmente vai ser semana que vem, no dia, vou marcar um dia que todos possam estar, e a gente vai falar sobre o finalzinho, o Novo Testamento, o cristão e o dízimo. Obrigado a todos. Pela primeira vez, vídeo completo.